que às vezes a gente não tem capacidade para enxergar o plano divino. Uma das broncas que eu tomei, que foi muito forte uma vez, foi porque eu tinha o hábito de querer ajudar muito, e eu ficava muito comovida com algumas dores. Eu ficava mesmo, eu falava: "Gente, não é justo", a sensação que eu tinha era que não era justo. E aí uma das broncas que eu fui, aquele negócio: "Quem é você? Quem é você para julgar o plano de Deus?" Ou para entender o plano daquela alma. Quando a gente vai ascensionando um pouco e compreendendo como eles enxergam, a gente percebe que existe uma grande matemática. Não existe acaso, às vezes, em alguns processos. O acaso a gente tenta entender, mas a gente não sabe, às vezes, o que que é um plano de alma, o que que é um contrato kármico, o que que é um contrato negativo que está envolvido naquilo. Ou às vezes a pessoa é boa, mas ela sente aquele pesar e ela, sabe, arrasta a corrente? Uhum. Então ela ressoa com aquilo também. É muito comum a gente ver, principalmente às vezes quem é espiritualista, é como se não tivesse honra na vitória se não tiver sofrimento. O que vem fácil vai fácil. A gente tem algumas crenças, às vezes, que a gente fica impregnado também. E isso vai nos trazendo o quê? Provações. Para quê? Para nos trazer liberdade, para nos trazer clareza, nos trazer consciência. Quando a gente passa daquele nível, realmente a gente fica dentro de uma outra dimensão. E aí você atrai coisas de outras dimensões. O que choca muito a gente aqui na Terra é porque nós estamos vivendo várias dimensões ao mesmo tempo. Porque você tem pessoas que vivem aqui, e eu vou falar de seres humanos, tá? Não vou nem falar da espiritualidade como um todo, que ainda estão numa segunda dimensão, se a gente for entender como nível de consciência. A pessoa não tem consciência ainda de que ela é um ser, de que ela é uma unidade, de que ela tem uma consciência de que ela não precisa seguir um grupo, ela não tem essa consciência da individualidade ainda. E é uma grande parte do mundo vive assim. Depois você vai olhando, aí você vai para a terceira dimensão, só que aqui é a dualidade pura. A terceira e a quarta dimensão seria a dualidade pura, onde você tem as dores, as provações, e muitos de nós ainda se colocam nessa frequência das provações, por isso tanta dor às vezes. Quando você começa a entender de uma forma mais amorosa alguns processos, e é como se você fosse ampliando o teu conhecimento, a tua consciência, a tua luz, você vai para a quinta dimensão. A quinta dimensão, por mais que a gente ache que não, ainda existe um pouco da dualidade. Quando a gente pega até alguns discursos de seres de quinta dimensão, é engraçado que às vezes ele fala: "Ai, que o humano fede", sabe aquele negócio de é como se eles estivessem presos cuidando da gente. Então ainda tem um pouquinho de um ego negativo, não o ego que faz a gente existir, mas aquele ego negativo que tem o julgamento, que tem o processo. Quando a gente vai para dimensões mais elevadas, você entende que aquilo faz parte do todo. Então, é a forma como você percebe Deus, o outro, as dores, e a forma como você reage a elas, que vai te colocar numa frequência diferente. É como, por exemplo, você vê um morador de rua na perto, um mendigo, não sei mais como chamar hoje, dentro do politicamente correto, mas você vê aquela pessoa numa situação mais pobre, a primeira reação às vezes é quando você está mais primitivo, em segunda, em terceira, é: "Ai, eu preciso me defender, eu tenho medo". Aham. Essa já é uma reação, você vai ressoar com o quê? Com essa dor. Possivelmente é o que você vai criar para ir ultrapassando as suas barreiras. Quando você vai evoluindo, aí você vai ficar com empatia, falar: "Ai, coitado". Só que aí você entra também numa soberba de achar que você pode decidir o que é melhor para ele naquele momento. E Uhum. às vezes é uma pessoa que opta por estar ali. A gente não sabe, a gente não Sim. sabe a história, a gente não conhece o contexto. Claro, a grande maioria foi vítima de uma série de abusos, tem fatores sociais, mas a gente não conhece o contexto, mas ainda tem o julgamento. Quando a gente vai ascensionando, a gente passa a olhar aquilo como parte do processo. É o processo dele, é parte dos processos das pessoas que estão em volta. Então, os seres mais elevados, eles têm Um isso olhar muito mais claro. compassivo. Compassivo no sentido de tá tudo bem,
que ainda que seja uma dor, é uma dor para evolução. Lembra para aprimorar o caminho que nós percorremos de descer dos céus para a terra e como a gente volta para os céus, percorrendo os caminhos. Essas escolhas têm muitas variáveis e a grande parte nós escolhemos também. A gente escolhe às vezes ressoar com alguns aspectos, com algumas dores e às vezes são provas que a gente combinou. Eu tenho muita ansiedade, né, de pedidos em geral, porque como eu tenho um pouquinho de eu sou um pouquinho premonitória, então quando eu vejo alguma coisa vai acontecer, eu quero que ela aconteça ontem, né, não quero esperar o tempo certo. E aqui às vezes a gente desequilibra muito, e às vezes afasta, porque a gente não está naquela frequência ainda de atingir aquilo. Então, quando você fala: "Ah, as pessoas boas devem sofrer", não, gente, eu acho que ninguém tem que sofrer. O amor vai ser o caminho, só que a gente tem que optar por estar no amor. E às vezes a gente se coloca em locais de sofrimento, principalmente quando tem muito julgamento, muito muita invasão, sabe, do processo do outro, que é exatamente o que eles respeitam, que é o livre-arbítrio. Então, quando eles olham, eles enxergam o livre-arbítrio. Eles pensam, às vezes, quando a gente pensa em processos dolorosos que a Terra, a humanidade está passando, eu sempre me pergunto: "Gente, mas era necessário?" Ele fala: "É a escolha do coletivo de vocês. A gente respeita a escolha do coletivo de vocês, onde vocês estão vibrando, quais os caminhos que vocês escolhem". E quando a gente vai se desconectando dessa dor, criando mais consciência, parece que a própria dor em volta fica mais leve. Eu que moro num condomínio muito grande, aqui onde eu moro são muitas torres e muitas pessoas vivendo, acho que tem umas 11, 12 mil pessoas vivendo no meu condomínio. Eu percebo que às vezes uma dor que afeta um, eu não estou conectada naquilo. E às vezes é uma coisa simples, por exemplo, caiu a internet, ou caiu a luz, ou sei lá, voou a telha do estacionamento. Por que que voou daquele grupo, não voou do outro? Não sei. Tem uma Aham, casualidade? Tem, mas às vezes, voou a sua telha, como que você reagiu? Você já ultrapassou aquela prova? É aquela história, a pessoa te cortou no trânsito, como você reagiu? Porque tem gente que parece que tem um imã, né, de coisa errada, assim, aham. sabe aquela pessoa que Tudo está acontece. trabalhando, o computador quebra, ela torce o pé, o salto fica preso no buraco, o ar-condicionado solta uma fumaça preta em cima dela. Você tem que ver o que que a pessoa ressoa de verdade, de coração, porque energia não mente, é isso que a gente tem que lembrar. A nossa mente mente, o nosso julgamento mente. Às vezes a gente acha que a pessoa é 100% boa, mas às vezes ela tem as provas dela. E o que que ela está disposta a passar? Eu costumo brincar que quando eu assinei esse contrato para estar aqui, eu estava bêbada. Eu tenho certeza que eu estava em alguma festa no astral, no Caribe cósmico, curtindo as férias, falando: "Quem quer ir com esse contrato?" Eu falei: "Eu quero". Porque a gente passa por muitas provas. Para quê? Para melhorar, para evoluir, para aperfeiçoar aquilo que nós somos. Então, eu acho que a grande missão de cada um de nós é sair melhor do que chegou, aperfeiçoar o nosso eu, no sentido de como que eu posso ser melhor? Vou ser perfeito todo dia? Não, lembra da impermanência. A impermanência é uma constante na nossa realidade. Mas eu posso ser melhor do que eu já fui. Como que eu posso ser melhor? Se melhorando, às vezes sabe, aquietando a mente, controlando a nossa negatividade, controlando o nosso impulso, essa questão da dualidade que a gente tem tão forte de eu preciso assumir um lado, não, gente, todo mundo está certo, porque é o todo. É só uma questão de ponto de vista, é uma perspectiva. Claro, você vai concordar com tudo? Não, mas acalma o ânimo na reação, né? Escolha suas batalhas, acho que é a grande forma de também começar a aquietar. Escolha suas batalhas, não dá para batalhar em tudo. Então não gasta energia com coisa que não vale a pena.